Construção. Bom dia, Jéssica. Já estávamos conversando ali nos bastidores, entendendo um pouco mais sobre aquilo que a gente vai conversar ao longo dessa manhã de sexta-feira, mas fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, falar quem é nosso convidado, nosso tema, quais as curiosidades que a gente vai tratar aqui no nosso quadro dessa manhã. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Hoje, mais uma sexta-feira, hoje a gente tá combinando, né? Depois você faz um take aí, bem bonito nosso. Sim, porque a gente tá combinando. E hoje a gente trouxe para vocês o Mário, que é o diretor da empresa Boutique Del Marmo, Mário Monteiro, e hoje ele vai trazer para a gente informações sobre rochas naturais, os tipos de rocha, onde você deve usar, as cores ideais para a cozinha, para o banheiro, quais as rochas que mais mancham. E, enfim, bom dia, Mário, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito bom dia, é um prazer, um privilégio poder compartilhar, né, do nosso trabalho, o qual nós amamos muito. E estou aqui para interagir com vocês e levar um pouco do que nós sabemos, do que nós aprendemos, para os nossos ouvintes, todos os telespectadores. E esse bate-papo aí, a gente poder compartilhar aí do nosso trabalho. Então conta. Mário, só vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, para que possa ficar mais tranquilo para o nosso ouvinte captar. Obrigada. Fica à vontade, okay. Jéssica. Conta pra gente sobre a história da Boutique Del Marmo, há quanto sempre esteve em Cuiabá ou veio para Cuiabá. Qual é o trabalho que vocês realizam? Qual é a localização que vocês estão? Jéssica, o trabalho nosso aqui em Cuiabá, a Boutique Del Marmo, ela surgiu em 2021, pela necessidade do mercado aqui de Cuiabá. Nós somos do norte do estado, comecei a trabalhar no ramo de marmoraria em 2011, nós iniciamos o nosso trabalho no ramo e... Essa parte de Cuiabá, a Boutique Del Marmo, ela entrou no finalzinho de 2021, num bate-papo, numa conversa com algumas arquitetas amigas, especificamente uma arquiteta qual começou a nos pontuar a dificuldade que estava tendo no mercado de Cuiabá, de uma empresa posicionada, preparada para atender esse alto padrão, para fazer um trabalho personalizado, que é o que nós já estávamos fazendo no norte do estado. Aí ele surgiu esse desafio de trazer essa essência, de trazer esse propósito nosso lá do norte do estado, onde a nossa parte maior da indústria está em Nova Mutum, trazendo para Cuiabá esse trabalho, esse posicionamento, essa possibilidade de personalizações com as rochas naturais. Mário, mas só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais, quando você fala esse alto padrão, é interessante você especificar o que você está falando desse alto padrão. Que tipo de público, qualquer pessoa tem acesso à sua marmoraria? Qual é o que você descreve como um alto padrão? Olha, quando nós falamos assim, quando eu estou dizendo assim, alto padrão, muito, muito bem pontuado, Jéssica, esse detalhe, é porque até mesmo um projeto que não seja numa classificação de valores de alto padrão, mas sim de uma personalização da peça. Uma qualidade, né? A qualidade, isso. Então, mesmo sendo um projeto, entre aspas, mais básico, no sentido de um material mais convencional, questão de custo-benefício, mas o devido tratamento que aquele material, que o cliente, não importando ser uma casa, um projeto de 10 milhões ou uma casa de 1 milhão, de 500 mil reais, não é essa classificação, no caso da classe do dinheiro do cliente, do padrão ali, mas é referente ao beneficiamento do material. Nós vamos personalizar aquilo da forma correta, utilizando todos os processos produtivos para você ter, não importa se é uma ilha chique, gigantesco, de um material importado, ou se é um material convencional básico, conhecido popularmente, vamos supor, o Preto São Gabriel, um dos materiais mais usados hoje na arquitetura, quando se trata de rochas naturais. Então, mas aí de que forma vai ser beneficiado esse Preto São Gabriel? Qual a cola que vai ser usada? Qual os impermeabilizantes? Como que foi a parte de textura, que são a parte de polimento que é feito? Tem várias formas de você fazer um polimento e ele durar aquele brilho para mais tempo. Então, isso é a qualidade. Isso quando a gente fala um acabamento de alto padrão. O Mário, ele já é parceiro do meu escritório.
E então ele também entrega um outro trabalho que é muito legal, que é a personalização das pedras. O cliente escolhe como se fala, os veios, né, Mário? Faz parte do nosso processo produtivo, esse detalhe que você falou, que é onde nós falamos de plano de corte. Há uma visão que o cliente tem da bancada pronta. Vamos supor essa bancada que nós estamos aqui utilizando. Vamos supor que se ela fosse toda de rocha natural e ela tivesse aqui, você quisesse a evidência daquela característica do material, que são os veios, o desenho natural do material, se você quer, vamos supor, naquela posição do veio, naquele movimento, eu quero que ela destaque na parte de cima da bancada e a borda da bancada eu quero que destaque esse desenho. Então, é essa paciência, esse cuidado, né? Cuidado de executar o projeto daquela forma. Então, nós transmitimos isso, essa marcação para a chapa do projeto especificado, com as medidas, aonde vai demonstrar a questão do encontro dos veios, onde é o desenho da rocha, onde você tem uma pré-visualização de como que vai ficar aquilo. Isso faz parte do nosso processo. Vai esculpindo, então, a tranquilidade de você ter uma visualização, uma prévia de como que vai ficar essas emendas, as locações, para não ter a surpresa depois. Nossa, mas esse desenho eu não queria que... Não gostei. Eu queria que ele ficasse para a parte de dentro, pela parte da frente, destacando mais. E depois de pronto, e aí já era. Agora, com esse processo, a gente consegue ter essa prévia, né, de visualização. Outra coisa que eu acho que é muito interessante você explicar também é sobre o que são as rochas naturais. Porque as pessoas... Essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura, porque as pessoas... Eu acredito que estão entendendo que rochas naturais é um terceiro material. Não é um granito, não é um mármore, é um outro material. Explica pra gente aí, Mário. Olha, a rocha, quando a gente fala usa o termo, né? Rocha naturais... eu estou abrangindo todos os materiais naturais, todos os mármores, todos os granitos, quartzitos. Então, eu estou trazendo em evidência aqui a nomenclatura onde dá a identidade geral de todos os materiais, unificando eles. Então, tudo que se trata de material natural, a gente utiliza esse termo, essa nomenclatura de rochas naturais, que é onde abrange todos, o granito preto São Gabriel. A madeira, acho que é legal você explicar. Como se fosse madeira, né? Isso. Vamos dar um exemplo. Hoje, muito conhecido também pela nossa região, a questão de madeireiras. Se pegar um cedro vermelho, uma madeira peroba amarela, um jacarandá e assim por diante, vários nomes de madeiras que vai dando a característica da cor, da movimentação da madeira. E todas têm um nome... vamos supor, falar o que abrange todos, onde fala de madeiras. Então, a parte das rochas naturais da mesma forma. Então, quando a gente utiliza esse termo, vou fazer uma aplicação, um beneficiamento, um detalhamento com rochas naturais, é que eu não vou utilizar estilo específico de materiais que tem essa característica de rocha, mas são industrializadas. Eu tenho aquela natural que não teve a industrialização, igual os compactos de quartzo, os ultras compactos, as lâminas sintetizadas, onde tem essa diferença para o natural, que é extraído da natureza, de uma forma que você vai ter dentro da sua residência um material único, específico, que a natureza proporcionou, né? Perfeito. Muito Pedro Panocchi, tem dúvidas por aí? A qualquer tempo a gente vai trazendo também a participação aqui dos nossos ouvintes. A Jéssica vai nos apresentando também para esse universo aí. Agora ela perguntou aqui para mim, o que você imaginava quando falava? Eu não imaginava. Eu estou aprendendo tudo aqui com vocês. Vamos aprendendo tudo, na verdade. Agora, Mário, você mencionou ali, né? O nome específico de uma rocha, São Benedito, você citou? É São Benedito? São Gabriel, né? São Gabriel Preto. Essa nomenclatura é que se dá em razão dessa rocha ser de um determinado local, e aí eu remonto a uma outra que é muito conhecida, que é o mármore Carrara, que vem da região da Itália. Como é que funcionam essas nomenclaturas? Porque uma vez que rocha é rocha, especificamente, ali pode ser o mármore, enfim, não tem esse nome específico. Como é que surgem essas nomenclaturas? Só uma curiosidade aqui. Muito bom, Pedro. Isso é uma dúvida que várias pessoas têm. A nomenclatura, ela parte
do proprietário daquela jazida, daquela pedreira, de onde é a extração daquele material. Ali, quando é feito toda essa parte de análise petrográfica, onde é feita toda a parte de registro, onde é feita a parte de documentação, se dado o nome no material. E, geralmente, Pedro, essa nomenclatura, eles fazem uma analogia da seguinte forma. Às vezes, o desenho do material, a gramatura do material, a região. Então, às vezes, eles faz essa conciliação de nome, igual você falou do Carrara. A própria região onde se faz a extração desse mármore na Itália se chama Carrara. Então, às vezes, o nome predomina um pouco. Nós temos granito branco Dallas, White G, preto São Gabriel. Então, você pega essas nomenclaturas, elas partem desse contexto, não tem-se uma regra. Então, é um nome que é criado dado, né? Esse nome é pelo o proprietário dessa jazida, quem está fazendo o registro, quem está fazendo toda a parte de documentação dessa jazida. Então, a nomenclatura, eles faz essa conciliação. Esse material remete isso. A estética disso. Igual tem um material muito conhecido, um material exótico, não sim questão de muito conhecido, mas para mim, que eu acho muito bonito, pela expressão desse material, ele se chama jacarandá. Você olhando esse material, um quartzito, você vê que o movimento dele vai lembrar um jacarandá, a madeira do jacarandá. Então, também muito conhecido o mármore Michelangelo, o mármore dolomítico Michelangelo, ou aquela nomenclatura do mármore também muito conhecido, o mármore Paraná. Por que essa nomenclatura que eles utilizaram? Esse material é extraído na região do Paraná, naquela bacia geográfica que ele tem especificamente desse mineral, desse mármore. Então, essa nomenclatura, ela predomina nesse sentido. Ela vai variar nessa parte aí. Jéssica, tem uma dúvida aqui, não sei se está aí também nos seus questionamentos, mas assim, a gente fala, por exemplo, de Cuiabá, né? Tem ali altas temperaturas, é conhecido, né, por um calor ali bem mais intenso do que outras partes do país. Quando a gente está falando em rochas naturais, quando a gente vai aplicar, né, e aí me desculpa se eu estiver usando os termos de forma equivocada aqui, Mário e Jéssica, mas quando a gente vai fazer a escolha, né, de uma determinada rocha, enfim, a aplicação de um determinado ambiente, essa questão do clima na região, a gente também tem que levar em consideração, ou as rochas elas se adaptam tranquilamente em qualquer local? Como é que funciona isso, Mário? Olha, é muito importante essa pergunta, porque é o que nós estávamos conversando agora há pouco, sobre o posicionamento, sobre o propósito da empresa. Porque hoje a gente entende o mercado e tem empresas que o foco é só o resultado final, que é o dinheiro. Uma parte, né, do resultado final. E não se importam de fazer um bom brief, que é uma análise de onde vai ser utilizado, qual que é a superfície, pega sol o dia todo, não pega sol. Um problema que a gente tem muito é a borda da churrasqueira. Borda da churrasqueira, questão da caloria, questão de gordura. Eu gostei desse material. Como que é a utilização? Então, todo esse trabalho requer minuciosamente um treinamento, uma equipe específica. Então, não é só vender, é de fato a gente resolver esse problema. Então, hoje, dentro da nossa empresa, Boutique Del Marmo, aqui em Cuiabá, isso faz parte do nosso princípio, o porquê de cada detalhe do projeto. Então, a gente entender qual que é a necessidade para a gente resolver. Então, às vezes, o cliente tem a necessidade só da estética, vai ser uma bancada, uma pia, que vai ficar ali num aparador, numa cozinha interna, uma cozinha de apoio, que é mais para complementar a estética do ambiente, da parte da arquitetura interior, do design ali, ou se ela é de uso. Então, quando nós fazemos toda essa análise, aí nós fazemos as indicações corretas. Então, não é todo o material que eu vou indicar para uma borda de churrasqueira, para uma bancada que vai receber muito sol. Como você falou, nós temos hoje no nosso estado com temperaturas elevadas e a gente tem mudança de clima constantemente, né? Então, o que envolve isso na superfície do material? O material, eu sempre uso esse termo, o material tem vida. O material, ele respira pelos poros. Então, por isso que ele tem essa questão de absorção. Então, o material que ele tem vida, um material natural, se eu fazer o tratamento adequado desse material, nós vamos poder utilizar ele até mesmo em área externa. Ele vai ter uma coloração, um aspecto hidratado, bonito por mais tempo, quando eu utilizo os impermeabilizantes corretos. Então, o impermeabilizante não é simplesmente só para proteger a bancada contra infiltração. É como se fosse o creme hidratante na nossa pele.
para você manter sua pele hidratada, com um brilho, com a cor melhor, esteticamente mais bonita, mais sedosa, macia, você tem vários modelos e marcas, qualidade de cremes. A Rocha Natural da mesma forma. Temos vários modelos e marcas de impermeabilizante que faz esse processo, faz esse trabalho. Por isso que não tem como ficar comparando que o outro também que impermeabiliza. Não, ele falou que também tem, mas qual o impermeabilizante? Não, é para o preto São Gabriel, para o material escuro. Mas esse material vai ser exposto onde? Exposto na área externa, porque nós temos impermeabilizante específico para a área externa. Não, esse material é área interna, churrasqueira, bancada, ou uma bancada que vai ser usada em bebidas alcoólicas, bebidas ácidas. Então, vinho, todo esse trabalho. Por isso que é bom entender. Estou comprando a minha bancada para a minha cozinha. De onde você está comprando? É uma empresa que tem um posicionamento, tem um propósito, entende do que está vendendo, ou simplesmente é mais uma no mercado que só está vendendo por vender? Então, por isso que é importante vocês terem a orientação de um profissional. Tanto para escolher, para fazer o projeto, né? A gente sempre é importante falar que a gente tem que fazer o projeto. Faz o projeto, através do projeto vocês conseguem ter uma noção de como vai ficar através das imagens 3D. E depois, quando chegar na parte da loja, da marmoraria, vocês já vão ter, no caso, esse cuidado do profissional já ter escolhido, ter cuidado desses detalhes, né? Não apenas de beleza, mas essa questão de funcionar. Igual a borda da churrasqueira é um grande problema para muita gente, é uma dor. Por conta de que, às vezes, colocam uma pedra que mancha, né? Igual colocam uma pedra branca que não é apropriada. Então, acaba dando aquelas manchas. Tem alguns casos filtrações também... indesejáveis. Tem alguns casos que racha também, né, Mário? Tem algumas pedras que não aguentam essa caloria. A parte da caloria, a parte da dilatação de uma churrasqueira. Às vezes, é uma churrasqueira que não sofreu a dilatação adequada devido à caloria. O material já está instalado e ele sofre essa movimentação, ela trinca. Para falar a questão da mancha, especificamente... Mário, eu vou precisar guardar essa info da mancha bem rapidinho, porque a gente precisa fazer uma pausa obrigatória agora para o repórter do CBN, mas a gente já volta. 38 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 16 de agosto. A gente segue aqui com o nosso quadro CBN Casa e Construção, comandado pela arquiteta e urbanista Jéssica Cândido. Hoje recebendo Mário Monteiro, que é diretor da Boutique Del Marmo, falando um pouquinho pra gente sobre rochas naturais na arquitetura. A gente precisou interromper o Mário por conta ali da nossa pausa obrigatória. Jéssica estava falando sobre manchas, né? Nas rochas. Como é que é isso? Pergunta aí, recapitula para o ouvinte que está chegando agora na audiência, para que o Mário possa ficar à vontade para responder. Eu estava te perguntando sobre esse cuidado, falando sobre esse cuidado que as pessoas têm que ter na hora de escolher o material para a borda da churrasqueira, por conta da dilatação, por conta das manchas, que hoje é uma grande dor, né? É uma dor das pessoas, essas manchas. Escolher o material e, na verdade, não ter o resultado. Hoje, um dos mitos, né, é de não utilizar o mármore branco, não utilizar um material branco de cor clara na sua bancada, na pia, na borda de churrasqueira. Na verdade, o que se tem muito hoje acontecendo é o material mal beneficiado, é o material que requer um beneficiamento específico de impermeabilização para tampar, fechamento de poros do material para ele não ter aquelas absorções indesejadas. E hoje tem empresa que valoriza esse processo. Tem empresas que são especializadas e trabalham para conseguir entregar isso. Uma das nossas especializações é em superfície, na parte aí de resinamento, impermeabilizações, entender do material para, de fato, levar esse bloqueio na superfície para não deixar ele absorver. Então, hoje, vamos falar de um material muito comum no dia a dia aqui na nossa cidade, que tem aqui em Cuiabá, branco Dallas, branco Itaúnas, branco Sienas, são granitos muito utilizados, o mármore branco, mármore Michelangelo, mármore Matarazzo, são materiais claros, muito utilizados, e a gente tem relatos de cliente que chega, arquitetos também, tipo, eu usei, eu comprei, coloquei na minha cliente, ou coloquei na minha casa, meu tio, meu avô, meu irmão, e manchou. Então tá lá, eu vi especificamente, não é ninguém que me falou. Eu tinha na minha casa o Itaúnas,
todo manchado. Criou umas manchas assim amareladas, ficou horrível. É característica do material, Vai amarelando. ele tem sua porosidade natural, que cada material, cada rocha tem essa característica. Só que o que eu uso sempre essa analogia no seguinte ponto. É igual a madeira, muito conhecido na nossa região. Se eu tenho essa madeira, se eu vou fazer o procedimento nela de fazer a parte ali do verniz da forma correta, toda a etapa dessa preparação dessa madeira que vai ficar exposta, então eu tenho a durabilidade da cor, eu não tenho essa absorção, então eu crio esse beneficiamento, essa proteção na madeira, para ela ter uma vida útil prolongada. A rocha natural é da mesma forma. Quando você utiliza o beneficiamento correto e a preparação dela, que a gente usa a linguagem de blindagem ou impermeabilização, nós fechamos esses poros natural que a rocha tem, impedindo de absorver os líquidos, principalmente o mais indesejável, que é o óleo e a água, onde faz aquelas marcas, onde faz aquelas manchas. Então, os materiais têm a sua porosidade, não podem usar nesses ambientes. Podem usar, se você beneficiar ele da forma correta. Então, você vai criar esse bloqueio dessa porosidade. E o que mais tem isso hoje acontecendo são empresas que não são preparadas, falam que fazem, o cliente compra. Infelizmente, a minoria hoje é posicionada e a maioria não é posicionado, não tem esse respeito com o cliente, não tem esse respeito no nosso ramo, e entrega para o cliente algo que daqui 1 mês, 2 meses está ali infiltrando, está ali manchando. Aí o cliente fica com aquela impressão, com aquela imagem, que esse granito, que esse mármore não pode, porque ele vai manchar, porque colocaram na minha casa, falaram que impermeabilizou e manchou. Olha, o processo foi feito da forma errada. Os produtos foram usados da forma errada. Se usar da forma correta, nós temos aí vários clientes, nós temos aí várias indicações e especificações onde mostra a eficácia desse processo, que de fato funciona. 9h42, tem uma pergunta aqui do Manuel Carlos. Não é autor de novela, eu acho, mas está passando aqui a nosso ouvinte. Ele pergunta assim: Mário, bom dia, pessoal. Tenho uma bancada de granito preto fosco. Tenho dúvidas sobre os produtos que posso passar para fazer a limpeza. Posso utilizar veja, detergente? Qual a recomendação nesse caso? Todas as rochas naturais, principalmente essa dúvida específica do... Manuel Carlos. Manuel, um prazer, obrigado pela pergunta. Essa característica, principalmente do granito preto, fosco, então provavelmente ele vai ter usado um material escovado, para você ter essa coloração natural desse granito, a gente sempre recomenda o quê? Não utilizar nada abrasivos, que agride muito a superfície do material. Então, nada ácidos, que não vai ter essa necessidade. Principalmente se ele já tiver sido impermeabilizado. O que vai acontecer? Só utiliza detergente neutro. Não tem necessidade de você usar nada a mais do que isso. Agora, se essa bancada preta, fosca, não tiver sido impermeabilizado, você vai ter essa necessidade de usar, às vezes, conforme o que você utilizou em cima da bancada, algo para remover. Às vezes impregnou um pouquinho. Então, o que a gente aconselha? Se você utilizou algo que impregnou um pouco em cima dessa bancada, pega um sif, pega a buchinha e esfrega um pouquinho a mais. Isso tem que ser de vez em quando. O uso frequente do sif para uma limpeza mais pesada, o que vai acontecer? Ele vai começar a tirar o brilho natural do material, porque ele é abrasivo. Então não é indicado utilizar com frequência. Só em alguns casos que às vezes infiltrou, às vezes impregnou um pouco a mais. A necessidade do dia a dia é detergente neutro. Você não vai agredir a superfície, não só do preto, mas qualquer material. A indicação é sempre usar detergente neutro. E a tranquilidade para você, o detergente neutro, ter a eficácia, você não precisar de usar nenhum outro material de limpeza mais agressivo, é quando a bancada é impermeabilizada. Tem mais um? Pode? Tem mais uma dúvida aqui de ouvinte. Agora, por áudio, Pedro, dá pra gente soltar aí a participação do Luciano Ramalho. Tá compartilhando aqui alguns detalhes de algumas experiências dele e trazendo também aqui um questionamento. Bom dia, CBN, Luciano Ramalho. Durante o período que eu morei fora do Brasil, na Europa, eu percebi que a diferença na qualidade dos materiais que são utilizados aqui no Brasil e os materiais utilizados por lá.
Lá você pode comprar qualquer um que a qualidade será muito superior às que são usadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos pouquíssimas marcas com qualidade para materiais de construção, impermeabilizantes, vernizes, resinas. Então, o que tem que mudar para que nós tenhamos produtos de qualidade à venda aqui no Brasil? Nosso nível é nivelado por baixo. Luciano Ramalho. Perdão. Luciano tá aí fazendo uma comparação, é a mesma impressão que você tem? Mário, o que você pode compartilhar conosco? Ele falava aí, né, dessa experiência que ele teve morando fora e da questão da qualidade dos produtos. Luciano, perfeito o que você pontuou, muito bom. Isso vai de encontro com o trabalho, com a essência do trabalho da Boutique Del Marmo, que é uma curadoria específica onde a gente seleciona materiais, de fato, que para a gente ter essa classificação. Hoje, as rochas naturais, os mármores, o granito, ele tem a sua classificação. Vou falar um pouco da nossa região para fazer essa comparação. Tipo a soja. Você tem, numa mesma fazenda, você tem várias classificações de lotes específicos ali da soja. Uma deu melhor, uma pureza maior, menos umidade. Então, a classificação dela aumenta, o preço dela aumenta. Porque ela tem uma qualidade... Quanto mais pureza... Isso, quanto mais pureza, tem uma qualidade maior. As rochas naturais, da mesma forma. Vamos falar do muito conhecido, Preto São Gabriel. Ele tem a sua característica. E dentro dessa característica do Preto São Gabriel, quando ele não tem as variáveis, a classificação dele aumenta. Então, por isso que no exterior eles têm uma exigência a mais, principalmente Estados Unidos, Europa. Essa exigência, para a gente falar, o material de exportação. Quando a gente usa esse termo, porque é um material que tem uma classificação alta, material que estava separado para ir para exportação, e a gente trouxe ele para atender aquele projeto. Então, por isso que hoje, infelizmente, temos isso de várias empresas hoje no Brasil, principalmente na nossa região, não dá essa prioridade para ter um material de uma classificação alta. Então, por isso que às vezes você vê o padrão mais elevado no exterior do que na maioria. O padrão deveria ser ao contrário, porque o material sai daqui, a maioria dos materiais sai do Brasil. Hoje o Brasil é responsável pela uma das maiores extrações de rochas naturais, de ornamentais. Então, essa classificação, ele depende disso. Então, qual que é o nicho do mercado da empresa? Qual que é o princípio da empresa? O propósito da empresa? Vou entregar algo de valor, de qualidade? Então, eu vou comprar materiais de classificação boa, que aí a gente usa o termo de materiais que iria para exportação, porque ele tem uma classificação alta. Mandando um abraço rapidinho, Jéssica, antes de você seguir por aí, ao Carlos da Wise Home, tá por aqui, tá mandando um alô também para toda a equipe da CBN, pro Mário, tá, já passou aqui conosco, né? Já foi entrevistado e tá aqui no YouTube também acompanhando a nossa transmissão. Um abraço, Carlos, obrigada por estar aí com a gente. Mário, voltando aí o que o nosso ouvinte perguntou, Luciano? O outro foi Manuel Carlos. Então, o Manuel Carlos trouxe pra gente essa questão da limpeza. E você falou sobre a impermeabilização. Me veio uma dúvida. É possível, após a instalação, igual o Luciano, você fazer esse trabalho de impermeabilização agora que já está instalado, que já está sendo utilizado, essa bancada dele? Se é uma bancada que às vezes já tem lá 1 ano de uso, 5 anos de uso, não importa o tempo. O trabalho de limpeza, que a gente fala limpeza técnica, e a impermeabilização, olha, não importa se ele colocou a bancada agora ou se já tem 1 ano. É muito importante ele fazer isso. Se você ficar 30 dias sem hidratar a sua pele, ou 60 dias, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais ressecada, o aspecto. Mas quando você vir fazer essa hidratação, sua pele já vai dar um brilho, já vai ficar mais sedosa. A rocha natural é da mesma forma. Se você comprou a bancada, aonde você comprou essa bancada, eles não fizeram esse processo de impermeabilização, de hidratação do material, aonde vai trazer essa proteção, não tem problema você fazer depois. Problema nenhum. Na verdade, não, é o ideal. É o que a gente indica ser feito, né?
Muito bom. Perfeito. Tem mais dúvidas por aí? Pedro parou aqui, 9 horas e 50 minutinhos, daqui a pouco caminhando já para a nossa reta final, mas agradecendo todo mundo que está participando aqui conosco. A Alice também está aqui na nossa sintonia, dizendo que está acompanhando, aí, entendendo um pouco mais aqui todo o nosso debate ao longo dessa manhã de sexta-feira. Fica à vontade, Pedro. A minha dúvida é o seguinte, ele já explicitou aí, a depender do ambiente, você pega um determinado material. Isso vale para todas as rochas? É possível, de repente, colocar uma que tem uma aplicação melhor, por exemplo, numa área externa, colocar numa área interna, desde que faça um trabalho? Como é que funciona essa escolha? Ela é mutável ou não? Existe uma escolha específica para determinada rocha, Mauro? Pedro, muito bom. Se aquele detalhe, às vezes, nem tudo pode, mas tudo convém, né? Então, assim, se você tem um material que tem mais resistência para a área externa, vamos falar de uma entrada, os patamares da entrada, ou uma escada, os degraus. Então, se você tem um material com mais resistência, ele vai te dar uma tranquilidade a mais. Então, Mário, mas eu gostei muito desse material. Aí vamos supor que aquele material que a cliente gostou, o arquiteto gostou, ele não tem essa resistência para dar essa tranquilidade, mas eu quero utilizar ele. Hoje, com a tecnologia, vem essa parte os beneficiamentos, que são o processo de resinamento, onde entranha dentro do material, fechando as camadas de poros e abertura que o material tem natural, e a parte de impermeabilização. Com a tecnologia, nós temos impermeabilizantes que são resistentes aos raios UV, que ele protege o material contra aquele desbotamento do sol. Então, tem materiais que antigamente não era indicado para usar em área externa, que deu problema, que hoje você visualiza, você se depara com o cliente utilizando em áreas externas, por causa da tecnologia. Então, e aí, como que eu vou saber se eu posso ou não posso? Pesquisa a primeira empresa que você está comprando. Qual que é o propósito dessa empresa? O propósito dessa empresa é só vender, vender, vender? Ou ela tem um propósito de vai agregar valor? Quais são os princípios dessa empresa? São uma empresa que tem a equipe capacitada, treinada, são especialistas mesmo no que está fazendo, ou simplesmente está ali pelo negócio do dinheiro, ou ama aquilo que faz? Eu levo sempre para a nossa equipe essa reflexão, de nós amar aquilo que nós estamos fazendo e nos especializar para, de fato, a gente conseguir entregar esse beneficiamento, essa segurança para o cliente, Pedro, de poder utilizar uma rocha de coloração, de um aspecto numa área externa, para ele ficar tranquilo, e a gente só recomenda alguns cuidados. Então, tem materiais que ele vai ter um cuidado a mais por se tratar de, entre aspas, uma fragilidade. Então, ele vai redobrar um pouco mais a atenção. Eu uso também sempre com aquele comparativo de um carro preto. Você tem um carro preto, ele é uma cor que requer um cuidado a mais, não é qualquer lava-jato, você vai estar levando um carro de cor preta, porque senão rapidamente ele vai estar marcando todos os riscos. O material, alguns específicos, eu faço essa mesma analogia. Tem material que você requer um cuidado a mais, mas você pode utilizar ele tendo esse cuidado a mais. Fiquei preocupado com a churrasqueira da Jéssica. A minha pergunta, filho. A Jéssica já mencionou a churrasqueira. Tem que encontrar o material ali apropriado para essa churrasqueira, né, Jéssica? Tem que pesquisar, tem que se informar. É muito interessante estar com um profissional, né, para fazer essa curadoria, essa escolha do material e saber também qual é a empresa que vai estar fazendo essa instalação. Porque também, Pedro, tem empresas que não têm esse cuidado, não se importam, na verdade, né? Eu já passei por isso. E de informar para a gente, para os profissionais e para os nossos clientes, que aquela pedra vai manchar, não é apropriada. E agora tem alguns outros lugares que as pessoas têm esse cuidado de falar que o ideal vai ser essa pedra. Fazer igual o Mário consegue tirar algumas lascas diferentes da pedra, né? Então, às vezes, você tá com uma bancada toda branquinha, mais clarinha, e aí você quer uma pedra mais resistente. Então, você consegue, né, Mário, tirar de uma pedra mais resistente um pedaço mais liso, digamos assim, que não tenha tantos veios. Isso é a característica do processo produtivo quando se tem o plano de corte. Isso, plano de corte. Então, quando você tem esse plano de corte, que é a demarcação do material, onde vai ser cortado, onde vai ser a parte ali que você demarcou, que você quer, a parte mais clara. Então, a gente consegue fazer
essa prévia, né, nessa parte do processo produtivo que se chama plano de corte, que é planejar, programar, fazer a demarcação e mandar para o arquiteto. Né? Você pode falar com propriedade que você já tem essa experiência de trabalhar com nós, onde a gente faz todo esse trabalho, né, de demarcar o material, você ter essa prévia, né? E a parte importante é de ter uma empresa, de fato, que respeita o processo produtivo, que tem-se uma história nesse trabalho delicado, né, de amar o que está fazendo, né? E um dos pontos principais de você não ter a surpresa final é você ter uma empresa que o processo produtivo nada ali é terceirizado. Então fica mais fácil. Isso é um dos nossos pontos que a gente bate duro em cima, que é a equipe de montagem, que é a equipe final, né? Que é a parte indesejável, que é a parte que mais dá transtorno em obras, né? Questão da limpeza, a montagem. Às vezes interno ficou bonito e agora na hora de montar lá as emendas não ficaram legal, a questão de prazos. Então quando você tem uma empresa que não terceiriza essa parte do processo, que é a parte de montagem, que é a cereja do bolo, que é o final, você tem uma positividade melhor. Você tem um acerto melhor, você está lidando ali dentro da equipe, tudo em conjunto, né? Você não está tendo que transferir a responsabilidade para um terceiro. Sim, exatamente. E, Mário, falando de algo bem legal agora, que eu acho que os nossos ouvintes têm que saber também, que a gente não precisa ter só o óbvio, a pedra óbvia, que vocês também fazem o trabalho, que existe a possibilidade de fazer o escovado, não só o polido. As texturas, né? As texturas, Isso. o escovado. A gente pode fazer... qual que é o outro tipo que a gente pode... Tem o ripado, que eu acho fantástico também. A possibilidade hoje que as rochas naturais proporcionam é muito grande. Então, quando você tem uma especialização, uma equipe, né, especializada para criar essas texturas diferentes, para não ficar só aquilo eu só vejo essas coisas bonitas no Pinterest, no Instagram. Né? Sim. Não, lembrando... Quando você tem uma empresa qualificada, isso é muito importante, gente, vocês se atentarem a isso. Porque quando você tem uma empresa qualificada, você consegue passar para essa outra etapa, que é fazer um diferencial, que é fazer um ripado de pedra que fica fantástico, quer fazer uma bancada toda escovada, esculpida. Você mudar a textura do material. Isso, então, não só a textura escovada convencional, mas eu quero ela mais acetinada, eu quero ela um pouquinho mais áspera. Então, essa possibilidade de personalizar a superfície, o seu projeto. Isso é um dos pontos que nós focamos e pontuamos muito, né? Sobre a personalização de texturas. A gente dá essa possibilidade de criar o novo, de fazer esse detalhe diferente no projeto, que são de usinagem, é fazer um rebaixo italiano. O rebaixo italiano é o que? É um desgaste Explica na que a parte gente não molhada. sabe, né, Pedro? Nossos ouvintes Hoje, não sabem o que é o rebaixo italiano. Você rebaixo sabe, Pedro? italiano, Não. na parte ali onde fica, que a gente chama de parte molhada, aquela parte onde você tem as guarnições de proteção para a água não passar para as outras dimensões da bancada, nós não fazemos a colagem. O que é o rebaixo italiano? É um desgaste, que a gente chama de usinagem, onde ele vai cavar na pedra esse degrau, esse declive, que a gente chama de parte molhada. Que vamos pôr uma dimensão de 1,50 por 60, a cuba está no meio. Então, toda essa parte da dimensão da parte molhada, ela não tem colagem. Ela está ali usinada, feito esse desgaste, aonde te dá mais questão da estética, nem se compara, porque você não vê remonte, você não vê cola. E a parte de higiene, que aumenta mais ainda, porque você não tem aquelas emendas indesejáveis onde garra pequenas sujeiras, com o passar do tempo, fungos. Vai escurecendo, né? Assim, Fica feio. isso, assim por diante. Então, você tem essa possibilidade de trabalhar com um acabamento mais sofisticado, tanto na estética, mas não só na estética, como também na praticidade do uso, né? No dia a dia ali, você consegue fazer. E também a cozinha, né, Mário? Igual a gente estava falando, é o local onde as pessoas mais ficam, né? É o local que a família se reúne, socializa exatamente. Enfim, reúne à noite, né? Quando chega em casa, reúne com os filhos, enfim. É o local onde as pessoas mais utilizam. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado, né? De trabalhar com material legal, trabalhar com uma empresa capacitada para poder fazer um acabamento de qualidade e também fazer essas escolhas de poder também trabalhar algo diferente, né? Para trazer esse conforto, trazer essa beleza para o espaço também. Ô, Jéssica, né? Bem isso. Você tem essa experiência com nós de trocar essa ideia na criação do projeto. A importância de ter uma empresa capacitada
para atender todos os pontos do processo produtivo e ser especialista na área, para levar essa capacitação para compatibilizar o projeto. Quando você tem um projeto compatibilizado desde o início, porque aonde o cliente vai passar o maior tempo dele, praticamente depois da cama, é Na cozinha. na cozinha. É utilizando a sua bancada. Então, se você tem essa compatibilização na criação do projeto, você não acontece aquela surpresa que no final da obra, que já é a parte do acabamento, você tem que escolher um material inferior àquilo que você tanto queria por causa do orçamento financeiro. Que não deu não deu real importância no início do projeto. Então, não é porque eu trabalho com rochas, com marmoraria hoje, que eu estou dizendo isso. Mas se é a parte, uma das mais importantes, que você vai passar a maior parte do tempo, então ela tem que ser uma das primeiras a ser escolhida. Então a rocha não pode ser escolhida a partir do piso, da pintura, isso. A rocha, ela é a partida, ela está ali no principal. Ela que vai chamar os demais, porque você vai passar a maior parte do tempo, depois da sua cama, praticamente, é na sua bancada. Ali no seu gourmet, é na sua cozinha. Então ela tem que ser escolhida aqui no início, para não acontecer essa surpresa depois no final. Putz, queria esse material para me dar essa tranquilidade, essa estética, mas agora eu não vou conseguir porque eu já gastei demais nesses outros ambientes, vou ter que... Ou escolher um material inferior. E aí acontecer de ter as manchas. Tem que refazer. Exatamente, isso é muito importante. Ou olhar só pelo preço. Ah, fulano, eu vi uma outra empresa, eu tenho esse projeto aqui, ficou X, e no outro tá dando 2X. Por que o do outro tá dando 2X? Vamos para uma pausa e a gente volta para trazer os últimos comentários e se diz a nossa reta final do nosso bate-papo. Você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, você já sabe, a gente tem sempre esse encontro com a Jéssica Cândido para falar sobre casa e construção. Hoje ela reservou aqui um espaço para a gente falar sobre rochas naturais na arquitetura, recebendo o Mário Monteiro, que é diretor da Boutique Del Marmo. Mário, tem um comentário aqui da Vera. Ela falou que fez uma cozinha e ela tem ali a pedra, em 2011 ainda, a pedra é preto São Gabriel, ela usa limpa-vidros para dar brilho na pedra e fica ótimo. E segundo ela, continua ultramoderno. É o comentário que ela compartilha aqui conosco, um dos trabalhos que você, é mármores, é assim que fala? Que você citou aqui, tá certo? Que você citou aqui ao longo do nosso bate-papo. A Jéssica tem aí umas dúvidas antes da gente encerrar o bate-papo de hoje, não é isso, Jéssica? O que você ia falar dos personalizados primeiro? Isso! A Boutique Del Marmo, ela também trabalha com os personalizados. O ano passado, durante a Casa Cor, Mário também foi meu parceiro Casa Cor do ano passado, e este ano também, né, Mário? Tamo junto. Vai estar junto no ambiente. E nós fizemos um trabalho personalizado de mesas laterais. Eu fiz o desenho das mesas laterais e a empresa do Mário executou, então ficou perfeito, fiel. Fez também o trabalho de pratos. De peças. Uhum, o nosso trabalho vai além de uma marmoraria convencional. Nós fazemos uma personalização do projeto no contexto geral, no sentido do que se abrange rochas. Mesa de canto, mesa de centro. Então, uma das nossas especializações é essa. É personalizar. Nós temos um setor dentro da empresa onde faz essa parte de usinagem, esculpir no material aquela mesa de centro, uma petisqueira, um prato, uma mesa posta, a mesa de canto, que é o que você citou no início, que nós fizemos personalizado sobre medida, o material, o desenho, né? Então, levamos essa possibilidade de ir além de uma marmoraria convencional. E as pessoas terem essa personalização, que é a bancada, porque às vezes é o mesmo ambiente, o gourmet, né? Ela tem o espaço da bancada e aí tem mais um espaço de estar. Então, ela pode estender. A mesma pedra que ela está utilizando na ilha pode ser a mesa de centro do espaço de estar, Conseguimos, né, Mário? personalizar esse trabalho, né? Então, é um setor, igual eu falei, que vai além de uma marmoraria convencional, levando essa possibilidade, dando essa possibilidade para os arquitetos, tanto projetar e nós proporcionar para o cliente essa personalização com rochas naturais. Muito bem. Tem mais outra dúvida, Jéssica? Eu queria que ele falasse para a gente sobre a parte das pedras iluminadas, que eu acho que isso nós também falando agora há pouco, é uma grande tendência, né, Mário? As pedras iluminadas. A nomenclatura das rochas naturais que tem essa possibilidade de fazer o efeito retroiluminado é muito conhecido como ônix. Então, é praticamente, nomenclatura comercial mais conhecida, fala ônix, é aquela que coloca a luz atrás e ela transpassa a iluminação. Ônix é um material específico, mas ganhou essa força no mercado como uma nomenclatura
generalizando o nome por completo sobre todas. Se trata de um cristal de quartzo, uma rocha que tem uma pureza de quartzo grande, onde ela transpassa, onde faz esse efeito retroiluminado. Então, hoje nós temos vários materiais, onde tem o ônix, temos os cristais de quartzo de várias regiões, nós temos de Minas Gerais, da Bahia, onde faz esse trabalho, onde faz esse efeito, né? De painéis, aparador, lavatórios, traz essa... Um lavabo, né? Lavabo, lindo, traz esse lavatório. requinte, né? De fazer esse efeito retroiluminado. Escritórios esse também, escritório, isso. Então, possibilidades que se usam com as rochas que consegue fazer esse efeito e transpassando a luz. Mas não são todas as pedras, né? Tem essas específicas. Tem as são específicas. Mais fininhas. Na verdade, nem é questão de espessura, é o mineral. O quartzo, quanto mais puro ele está, mais cristalizado ele está, ele tem essa pureza de transpassar a luz. Então, é esse efeito que faz. Então, nós temos material que não é quartzo, que também transpassa, tipo o mármore calcita. Por ter a pureza do cristal da calcita, pureza, quando a gente diz, de transpassar a claridade, por isso que quando faz a iluminação, ele consegue fazer esse efeito retroiluminado. Muito legal. Muito bem. Jéssica, queria que o Mário também compartilhasse conosco, né? Onde é que o pessoal que acompanhou aqui nossa entrevista, que participou, que mandou áudio, mandou pergunta, agradecendo também a interação do pessoal, mas fica à vontade para deixar aí um telefone ou Instagram, onde é que o pessoal pode tirar mais dúvidas e conhecer um pouco mais do trabalho. Todos que querem tirar mais alguma dúvida, compatibilizar o seu projeto, arquitetos principalmente, é um dos nossos focos, dar esse suporte para o arquiteto compatibilizar. Segue as nossas redes sociais, lá tem um link onde tem o nosso WhatsApp também, pode nos chamar por lá, @BoutiqueDelMarmo. Estamos ali na Vila Greco, nosso showroom, na Galeria Vila de Greco, no Quilombo. Então, puxou ali no Instagram, lá vai ter a parte do nosso endereço, a parte também ali do WhatsApp, pode entrar em contato, trocar uma experiência, um bate-papo, alguma dúvida também, nos conhecer mais o nosso trabalho, a gente sempre está expondo nas nossas redes sociais, mais uma vez, @BoutiqueDelMarmo, pode seguir lá e nos acompanhar. Obrigada, Mário, pela companhia. Obrigada, Jéssica, mais uma vez. Sexta-feira a gente está de volta. Muito obrigada, Camila, Pedro, Mário, por você ter aceitado esse convite, estar aqui falando, explicando pra gente, né, sobre essas rochas naturais, tirando essas dúvidas. E igual semana passada teve um senhor que perguntou sobre a adega. Foi, quem foi? Seu Lourenço, não Seu foi? Lourenço, Acho que é seu Lourenço. Isso. Então, é legal, quem tiver dúvida e quiser alguma dica, pode me chamar lá no meu Instagram, tá? Que eu estou disponível para vocês, para tirar dúvida. O meu Instagram é Jéssica Cândido Arquitetura. Podem mandar suas dúvidas, mandem fotos de cores, o que vocês têm dúvida mesmo, que eu posso ajudar vocês. Tá Muito bom? bem, 10h11, a gente vai ficando por aqui com o CBN Casa e Construção. Vamos direto pro CBN Mato Grosso, que é uma coisa atrás da outra. E Pedro Lima... Ó, você tá vendo aquela fila ali, Jéssica? O Igor Tax tá na fila, o Pedro Lima tá na fila. É muita coisa pra gente tratar aqui, por isso que a gente vai se despedindo. Mas sexta-feira tem mais.